qual a diferença entre ter uma loja física e um e-commerce, né? Qual seria basicamente a diferença? Quando a gente tem a loja física, você tem ali o aluguel da loja, você tem que ter o estoque para a loja. No caso do e-commerce, né, você também vai ter que ter um estoque. A loja em si, normalmente você tem um ponto comercial e aí por isso o aluguel é mais caro. Já no e-commerce você pode ter um estoque num local afastado, não precisa ser num centro comercial. É interessante apenas que seja numa área de cobertura dos correios, né, para que os correios você consiga entregar a mercadoria nos correios enquanto você não tiver um contrato, ou quando você tiver um contrato com os correios, ele poder retirar a mercadoria diretamente na sua empresa. Então você pode ter na loja virtual, se você for só uma loja virtual, você pode ter simplesmente um depósito ou um escritório de um local mais afastado, e com isso você vai pagar bem menos aluguel. No caso da loja física também, às vezes a quantidade de funcionários pode variar, né? Na loja física você tem uma obrigação maior de abrir a loja, né? De controlar o caixa. As coisas acontecem, vamos dizer assim, mais encadeadas, vamos dizer assim, quase como uma obrigação maior do que no e-commerce. Você tem que ficar disponível para o seu público para que ele faça a compra. Então sempre vai ter que ter um funcionário ali disponível. Isso acaba aumentando um pouco o quadro de funcionários. Já no e-commerce, apesar de que você tem obrigações sim de diariamente separar mercadoria, separar pedido, mas você vai poder fazer isso tudo em grupo, né? Você consegue, por exemplo, pegar um horário do dia ou 2 horários do dia, vai depender do seu volume de vendas, e fazer todo o processamento de pedidos de uma vez só, né? Diferente da loja física, que você vai vendendo à medida que o cliente chega na loja. Então tem aqueles períodos de ociosidade, né, durante o dia, quando você está trabalhando com uma loja física, e tem períodos de alta produtividade, e muitas vezes até os funcionários não dão conta, né, em determinados horários, porque tem muito cliente. Aí você acaba contratando mais gente, e aí fica aquela situação: horários que os funcionários ficam sem fazer nada, horários que os vendedores ali acabam tendo trabalhos em excesso. Já no e-commerce isso é um pouco mais tranquilo, porque você pega, como falei, você vai fazer o processo todo em blocos, vai fazer todos de uma vez só. A questão do estoque também, né? No mundo físico, você tem uma previsibilidade, né? Mas eu acho que no e-commerce você consegue ter um controle ainda melhor. É claro que no e-commerce a boa notícia, né, é que a gente não tem muito limite para vendas. Se as suas ações de marketing foram bem feitas, foram assertivas, você vai conseguir vender muito. E aí acaba que o estoque acaba sendo um limitante na hora de você trabalhar no e-commerce. Você vai ter que ir aumentando o seu estoque à medida que suas vendas vão aumentando. Mas como também a tecnologia ajuda nesse processo, que eu vejo muitas lojas físicas não tem nenhum controle financeiro, não tem um controle de estoque efetivo, ela está mais preocupada em vender do que fazer os controles. Já no mundo virtual, os controles têm que ser precisos, a quantidade de mercadorias e estoques tem que ser exata. Se você deixar o estoque ficar negativo, ou a loja virtual entender que tem um produto, mas no estoque físico não tem um produto, você vai vender um produto que não vai conseguir entregar para o cliente, e isso vai ficar muito ruim para você. Então, no mundo virtual, acaba que você fica mais obrigado a ter mais controle, né, mais precisão na hora de você fazer o seu controle. Em compensação, você consegue também, tendo um planejamento, tanto um planejamento de marketing, né, você consegue fazer também esse planejamento do seu estoque, né, saber exatamente aquilo que você precisa. Então essas são algumas diferenças aí do mundo físico, né, de você ter uma loja física para você ter uma loja virtual. E é claro também que na loja física hoje você está limitado à sua região, no mundo virtual você está aberto para o mundo inteiro, né? Não só para o país, mas às vezes até para o mundo inteiro, dependendo de como você implementou esse e-commerce. Então tem muitas vantagens no e-commerce. A gente hoje está vivenciando a pandemia, a gente não sabe como é que vai ficar, se vai melhorar, se vai piorar, se vai vir outro vírus. Eu acredito que qualquer empresa deveria estar entrando nesse mundo do e-commerce. Por isso até que eu estou fazendo esse curso, porque eu acredito que muita gente não entra por falta de informação. Então a gente precisa, inclusive, de consultores, né, que entendam desse assunto para poder ajudar empreendedores e empresários a implementar o e-commerce nas suas empresas. Que hoje em dia isso não é um processo tão complexo assim. Claro que existem muitas coisas que você precisa aprender, mas
eu estou tentando ajudar aqui fazendo esse curso gratuito para que você aprenda o que for necessário e estou disponível aí para responder qualquer pergunta. Quantas pessoas eu preciso para montar um e-commerce? Né? Às vezes a gente quer montar o e-commerce e fica preocupado. Pô, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou precisar contratar uma equipe enorme? Vai depender realmente de quanto você vai investir no seu e-commerce. No primeiro momento, quando você começa, né, se você começou com estoque pequeno, com poucas mercadorias, às vezes uma pessoa só dá conta. Né? Não pensa que você vai colocar os seus produtos numa loja virtual, vai começar a compartilhar em redes sociais e você vai sair vendendo um monte de coisa. Não é por aí. Você vai vendendo aos poucos. E aí você pode sim começar o seu e-commerce sozinho. O que você tem que ficar de olho é se você vai investir muito em marketing, aí sim você vai precisar ter uma estrutura de pessoal para você atender essas demandas de marketing. Né? À medida que vender mais por causa das ações de marketing, você vai demandar mais pessoas para fazer separação de mercadorias, para fazer atendimento ao cliente, para fazer as próprias campanhas de marketing, publicação, monitoramento, gerenciamento das redes sociais. Né? Se você não tiver uma agência de marketing, você vai ter que fazer as próprias imagens, postagens, artigos. Isso tudo toma muito tempo, né? Mas no início, quando a gente não tem ninguém, a gente acaba fazendo tudo. Eu acho que é até bom quando a empresa começa do zero ali, começa bem pequenininho, porque você aprende todos os processos que são necessários no e-commerce, e à medida que o tempo vai passando, que você vai contratando pessoas, você sabe exatamente as funções que ela vai executar, porque você passou por isso. Você exatamente sabe o que precisa ser feito, porque você fez. E aí você vai conseguir treinar a pessoa. É diferente quando você precisa de alguém, por exemplo, para gerenciar suas redes sociais. Né? Você não quer contratar uma agência, você quer contratar um funcionário. Mas você nunca fez isso, não faz ideia de como é que se faz isso, e você vai acabar contratando diversas pessoas e vai errar muito, porque você não sabe como isso é feito. Né? Então, você não sabe exatamente quais são as funções, quais são as tarefas, como vai ser feito, e aí você acaba contratando uma pessoa, simplesmente se ela disser para você que sabe fazer, você vai contratar, porque você não conhece o processo. Então você fazendo, se você teve a obrigação de fazer, porque você não tinha condições, acaba que isso é positivo para o seu negócio, né? Começando ali do zero. Agora, se você já tem mais condições, aí sim, ou você vai contratar uma agência, ou você vai contratar um profissional. O ideal até seria você contratar uma consultoria para te dar um apoio ali, algumas orientações. Né? Tem gente que às vezes não entende muito bem o papel do consultor, do mentor, mas o nosso papel é justamente acelerar o processo de crescimento do empreendedor. O custo do consultor normalmente é nada, porque o que a gente cobra, você recupera isso muito rápido e também evita uma série de erros nas empresas. Eu já tive contato com empresários que investiram às vezes 100 mil reais num negócio e aí no final, quando foi investir em marketing, não tinha mais capital. Talvez se ele tivesse contratado um consultor para dar uma orientação nos processos que deveriam ser feitos, fazer um planejamento financeiro, ele não teria passado por esse problema, porque ele não tinha problema de dinheiro. Você começar um negócio com 100 mil reais, um e-commerce com 100 mil reais, dá para você fazer um excelente trabalho. Agora, se você não fizer um planejamento, você vai errar aquilo tudo e esses 100 mil vai por água abaixo. E aí o papel do consultor é exatamente esse, né? Fazer um planejamento estratégico, fazer um planejamento financeiro para que você não erre, né? Fazer um planejamento de capacidade, de produção, de equipe, poder ajudar em todo esse processo. Então, a quantidade de pessoas vai depender muito do tamanho do seu e-commerce, né? Como é que você vai iniciar ele. Se você começa do zero, vai ser uma pessoa só. Agora, se você já tem um dinheiro a investir, é claro que é interessante você sempre ir contratando pessoas para te ajudar nesse processo, porque são muitas atividades à medida que o e-commerce vai crescendo. Né? A divulgação vão dando certo e aí você começa a ter mais vendas. A terceira pergunta é possível utilizar o estoque da minha loja ao mesmo tempo em uma loja virtual? Isso é uma coisa que há um bom tempo atrás, era quase que impossível, né? Porque a internet ainda estava muito incipiente, tinha pouca internet banda larga. Estou falando aí de 10, 15 anos atrás. Hoje em dia, a internet, na maioria dos locais, ela está muito boa. Né? Você consegue ter internet banda larga, né, de alta velocidade, e os sistemas conectados aí direto, 24 horas por dia. Então, muitos sistemas, inclusive, hoje estão deixando de passar de ser sistemas físicos num computador local, passando a um sistema online, onde você
vai acessar o sistema na internet e aí você fazer as suas vendas. E qual é a vantagem disso? Porque a loja virtual sendo online e o sistema online, fica mais fácil a comunicação entre eles. E quando você faz por exemplo, você faz o inventário da sua loja, você pega os seus produtos e coloca na sua loja, no seu sistema, no seu RP online, ele automaticamente está sincronizado com a sua loja física. É claro que tem muito sistema que está instalado na sua loja que também faz essa comunicação, não tem problema nenhum. Tá? Isso também acontece. Só estou dizendo que existe essa migração, né? Hoje em dia as pessoas já estão preferindo. Eu, por exemplo, prefiro ter todos os meus sistemas online, porque se eu tiver um problema no meu computador, eu não vou perder nada. Eu vou ali na esquina, compro outro computador, pego um computador emprestado, vou na minha casa, pego um computador, logo e pronto, já tenho acesso a todas as informações que eu preciso para efetuar minhas vendas na minha loja ou para poder processar os pedidos de um e-commerce. Então você pode sim fazer essa separação, né? Você conseguir vender produtos na loja física e vender também no mundo virtual. O único detalhe você tem que ficar muito antenado para os produtos que estão vendendo. Às vezes, vamos imaginar aqui uma loja de roupas, né? Você às vezes não tem tantas quantidades de itens. Na maioria dos comércios, das pequenas empresas, elas têm um número limitado de itens de uma peça, de uma cor. Então, se você tem, por exemplo, um tamanho G vermelho de uma camisa, e aí você tem na loja física e, obviamente, está disponível também na loja virtual. Existe a possibilidade da pessoa estar olhando o produto na loja física e, ao mesmo tempo, no virtual? Existe, mas é bem pequeno. Mas no momento que você vê o pedido, que o pedido entrar na loja virtual, você tem que ter alguma forma de olhar isso aí pelo celular e ver o pedido e já fazer a separação da mercadoria. Você já vai ali e retira a mercadoria da sua loja, né, da gôndola ali da sua loja de venda, né, para que ela não seja, alguém não pegue essa mercadoria para comprar. Então você só tem que ficar ligado nisso, né? Você não pode deixar o dia inteiro vender na loja física e a loja virtual ali também conectada com o seu estoque. Você pode correr algum risco aí de acabar vendendo alguma coisa que alguém comprou, né? Porque a internet é incrível realmente para vendas e a gente não sabe, né, quantas pessoas estão comprando as mercadorias. Mas é só uma questão de você ficar antenado, olhou, entrou o pedido, você pega e já vai fazer a separação de mercadoria. Então é possível sim você vender o mesmo estoque que está na loja física e na loja virtual. Eu inclusive recomendo muito isso, porque existem os marketplaces onde você pode colocar os seus produtos, você praticamente não tem custo para fazer isso, né? Só tem trabalho, você vai ter um trabalho de fazer isso, de colocar os seus produtos no marketplace. Claro que também depende do seu sistema, porque tem sistemas ERP que você já consegue conectar direto com os marketplaces e eles fazem a venda, né? Tanto que eles cobram aí um percentual, em média 10% de cada venda, que é justamente o marketing, porque eles estão constantemente divulgando o seu produto e quando vender, vai vir para a sua loja virtual, vai identificar isso, o seu RP vai identificar, você vai fazer a separação da mercadoria, vai entregar, e se for feito por aquele marketplace, aí você vai ter que pagar a taxa ali do marketplace, que gira em torno aí de 10%. Então, é bem interessante essa questão de você colocar a sua loja física também no mundo virtual. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no chat aqui, tenho o maior prazer aqui em responder. Estamos aí aprendendo juntos, conheço um pouquinho sobre e-commerce, alguns anos aí trabalhando como consultor empresarial, mentor, já fui executivo de tecnologia e quero ajudar aí. Caso você esteja assistindo essa live gravada, né, depois que ela foi exibida, e tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários desse vídeo. E não deixa de clicar aí no material complementar. Lá eu peço e-mail, você vai colocar o seu e-mail e vai ter acesso a esse quadro do Trello, onde tem todas as aulas e uma série de materiais de apoio que eu tenho certeza que vai te ajudar. Ok? É isso que eu tenho para dizer hoje. Obrigado por ter me assistido. Um grande abraço. Sucesso!